Oi, pessoal, tudo bem? Vicente aqui da TM26 da Medicina. Eu vou passar para vocês mais uma aula de farmacologia da neurotransmissão, agora a via dopaminérgica, certo? Aqui um roteirinho breve da aula, a gente vai ver a via dopaminérgica, a fisiologia, algumas patologias que atingem essa via, os sintomas principais, mais específicos da esquizofrenia, a gente vai ver nessa aula, tá? Os tipos de tratamentos e é isso. Depois nós vamos ter outra aula para falar só sobre doença de Parkinson. Passando então para a fisiologia, o que vocês precisam entender aqui, basicamente, é entender como funciona o neurônio dopaminérgico, tá? Então, assim como os outros que a gente viu, o serotoninérgico, o noradrenérgico, vai ser basicamente o sistema. Eles vão ter o transportador de dopamina, as vesículas, que vão ser liberadas com potencial de ação, liberando dopamina, pelo neurônio pré-sináptico, a fenda sináptica, neurônio pós-sináptico e os receptores, tá? Lembrando que nós também vamos ter os autorreceptores de dopamina presentes nos neurônios pré-sinápticos, e com relação aos receptores pós-sinápticos, a gente tem que se atentar a duas famílias principais, a família dos receptores D1 e a família dos receptores D2, tá? Dentro do D1, nós vamos ter dois receptores principais, que é o D1 e o D5. O D2 vai ser basicamente o receptor, a família de receptor mais importante aqui, pensando nas vias dopaminérgicas, especificamente na doença esquizofrenia, certo? Lembrando que eles vão ser receptores acoplados à proteína G, tá? E da família D2 nós vamos ter o D2, D3 e D4, ok? Focando sempre no D2. Bom, com relação à fisiologia, ainda nós vamos ter nós vamos ter quatro vias principais dopaminérgicas: a via nigrostriatal, a mesolímbica, a mesocortical e a tuberofundibular. Quero que vocês prestem bastante atenção na via mesolímbica e na via mesocortical, certo? Lembrando que essas quatro são importantes, mas essas duas que eu falei são mais ainda. Bom, com relação à nigrostriatal, primeiro, ela vai ligar a área tegumentar ventral ao estriado e vai ser responsável basicamente pelo controle motor. Lembrem dessas funções porque vai ser importante entender depois a função do fármaco nessas funções, certo? A mesolímbica vai ser vai ligar a área tegumentar ventral até o sistema límbico e a amígdala, tá? Vai fazer essa ligação dos três. Eu queria ter o pointer aqui para mostrar para vocês na imagem, mas se vocês olharem com atenção nessa imagem colorida ao lado, vocês vão conseguir ver com a legenda ali, a nigroestratal vai ser a 1 azulzinha, conectando a área tegumentar ventral ao estriado e assim por diante, tá? Como eu não tenho pointer, eu não consigo fazer essa didática com vocês. Enfim, com relação à via mesocortical, vai ligar a área tegumentar ventral ao córtex pré-frontal e vai ser responsável basicamente pela cognição, emoção e afetividade. A área mesolímbica eu esqueci de falar, mas ela vai ser responsável pela motivação, pela emoção e recompensa, principalmente. E por fim, a via tuberoinfundibular, ela vai ligar o hipotálamo à hipófise. E aqui, prestem atenção que ela vai ser responsável por inibir a liberação da prolactina. Isso vai ser importante porque vai ser um dos efeitos adversos dos fármacos que a gente vai ver mais à frente, tá? Prolactina associada à produção do leite, lembrem disso. Bom, passando aqui, eu deixo essas imagens mais didáticas para vocês darem uma lida depois. Aqui vai variar um pouco a nomenclatura das áreas em que essas vias fazem a ligação, mas no fundo, essas que eu falei são as principais, tá? Para vocês entenderem todo o processo fisiológico, fisiopatológico da esquizofrenia mais especificamente. Bom, enfim, o que é a esquizofrenia, tá? Ela é considerada um transtorno de pensamento. A gente tinha visto transtornos depressivos e bipolar, que eles são transtornos de humor, tá? Aqui ele vai ser a esquizofrenia caracterizada como um transtorno de pensamento, caracterizado por um ou mais episódios de psicose e comprometimento do sentido da realidade, certo? As teorias que tentam explicar a esquizofrenia, a gente tem essas quatro principais. A primeira vai ser a neuroanatômica, que vai relatar que o aumento do tamanho dos ventrículos está diretamente associado à esquizofrenia, que é essa imagem de ressonância que eu trago ao lado, tá? Eles fizeram estudos a partir de cérebros de pessoas com esquizofrenia pós-mortem, certo? E descobriram que havia uma associação ao tamanho dos ventrículos. Então, essa seria basicamente a abordagem, a teoria neuroanatômica. Com relação à teoria dopaminérgica, essa aqui eu quero que vocês prestem atenção,
porque vai fundamentar basicamente a farmacologia para o tratamento dessa doença. A dopaminérgica, ela vai relatar que há um aumento da atividade dopaminérgica que agrava a esquizofrenia, certo? Então, eles estudaram, da mesma forma, cérebros de pessoas com esquizofrenia e perceberam que não só a atividade da dopaminérgica ela estava aumentada, como também receptores dopaminérgicos estavam aumentados em alguns determinados locais do cérebro que eu vou abordar depois, certo? Então, basicamente isso. O que a gente vai focar aqui na farmacologia vai ser a teoria dopaminérgica, ok? Também temos a abordagem serotoninérgica, que vai falar que os antipsicóticos, eles fizeram uma analogia da seguinte forma, eles perceberam que a LSD, ele ativava muito o receptor 5 serotoninérgico, né, o 5-HT2A. E eles perceberam que pessoas que faziam uso de LSD apresentavam sintomas semelhantes, sintomas não, né, mas apresentavam reações semelhantes às psicoses presentes em pacientes com esquizofrenia. Então, eles resolveram testar que se desinibissem esse receptor 5-HT2A, eles apresentariam supostamente um resultado benéfico para os sintomas positivos, que são sintomas de psicose. E eles acabaram, de fato, encontrando, tá? Tanto é que alguns fármacos, alguns antipsicóticos atípicos, eles vão atuar justamente nesse receptor. Nós temos ainda a abordagem glutamatérgica, mas eu não vou me aprofundar muito nela, tá? Vai ser basicamente a diminuição glutamatérgica vai estar associada à a esquizofrenia. Eu ainda deixo esses dois vídeos que eles abordam bem essas duas teorias, tá? E a fisiopatologia num todo, para vocês entenderem. Porque não cabe aqui me aprofundar muito nisso. O que eu quero que vocês entendam da teoria dopaminérgica, tá? A hipótese dopaminérgica, é justamente isso. Tentei deixar nesses dois quadros para que vocês entendam essa associação lógica. Nós vamos ter dois tipos de sintomas, basicamente, no paciente com esquizofrenia: sintomas positivos e sintomas negativos, tá? E aqui a gente precisa entender o quê? O tipo de receptor principal que vai estar ligado a esses sintomas, o sintoma em si, né? O que o paciente vai sentir, o que o paciente vai relatar, sinais e sintomas, a região cerebral mais específica e o que acontece nessa região cerebral, ok? Então, vamos lá. Com relação aos sintomas positivos, a gente tem uma hiperfunção mesolímbica, ou seja, uma ativação excessiva dos receptores dopaminérgicos na via mesolímbica, tá? Lembrando que a via mesolímbica nós vamos ter primordialmente os receptores do tipo D2, da família D2, que vão ser aqueles que eu já falei, D2, D3 e D4, tá? Então, pensa assim, sintomas positivos, hiperfunção mesolímbica, receptores D2 principalmente. E os sintomas vai ser o quê? Primordialmente a psicose, tá? Então, a gente vai ter o que a teoria diz, muita dopamina e muito receptor, gerando assim uma hiperfunção da região mesolímbica, dando os sintomas positivos, certo? Esse aqui são o tipo de sintoma. Agora a gente tem que entender os outros tipos, que vão ser associados à hipofunção mesolímbica. Então, fazendo a mesma lógica, o sintoma vão ser sintomas negativos, tá? Como sintomas depressivos, anedonia, no geral, sintomas depressivos, tá? Faltou a palavra agora para exemplificar, mas no geral, sintomas depressivos, por isso negativos, ok? Estão associados principalmente à hipofunção mesolímbica, tá? Então aqui a gente já tem, vai ter uma redução tanto dos receptores quanto a própria quantidade de dopamina na região mesolímbica, e a ativação deficiente desses receptores na via mesolímbica vão gerar esses sintomas negativos, depressivos, ok? Vão estar associados principalmente aos receptores D1 e D4, os receptores D1 e D5, desculpa, os receptores da família D1, ok? Na região mesolímbica. Entendido esses dois sistemas, a gente ainda ressalta que a via nigroestriada e a túbero-infundibular, elas vão estar normais no paciente com esquizofrenia. Então,
foquem nessas duas aqui, que foi as que eu falei antes, para vocês darem uma focada, ok? Com relação aos sintomas, como eu já disse, nós vamos ter os sintomas positivos, delírios, alucinações, distúrbios do pensamento, fala desorganizada, tá? Sintomas positivos. Sintomas negativos, hipofunção mesolímbica, tá? Tá associado. Então, vai ser alogia, achatamento e botamento afetivo, associabilidade, anedonia, abulição, tá? Sintomas cognitivos. Bom, partindo para os antipsicóticos, que é o o que interessa na farmacologia, nós vamos ter essas divisões principais. Primeira, segunda e terceira classe. Típicos. Por que eu botei um asterisco? Porque eles vão ser os mais, digamos assim, problemáticos com relação a efeitos colaterais, tá? Então pensem assim, um asterisco efeito colateral, mas são importantes, tem que estudar bastante. Atípicos, segunda geração, dois asteriscos. Por quê? Porque além deles serem importantes, eles vão ter uma redução, vão ter muito menos efeitos colaterais do que os de primeira geração, e por isso eles vão ser primeira escolha no tratamento. Então, atípicos são primeira escolha, vocês já saem daí de largada. Estabilizadores da liberação dopaminérgica, ou terceira geração, vai estar no final, mas vocês vão ver que eles não são lá muito importantes, são usados, tá? Mas ainda falta muito aprofundamento assim para tornar eles ativos, digamos assim, na prática diária. Bom, é impossível falar dos antipsicóticos sem falar dessa imagem, tá? Então, os neurolépticos, já introduzindo, vai estar associados a algumas funções que eles têm fisiológicas, tá? Eu vou explicar depois para vocês. Mas aqui, vocês entendendo essa imagem, vocês já pegam grande parte da atuação desses fármacos com relação aos efeitos adversos, tá? Então, fora as vias dopaminérgicas que eu falei, eles vão ter ação sistêmica em outros locais. Então, vão ter ação em receptores colinérgicos, receptores alfa-adrenérgicos, receptores dopaminérgicos e assim por diante, tá? E cada um desses receptores, quando ativados ou quando inibidos, vão dar uma particularidade, vão dar um sintoma específico de cada receptor de cada sistema, ok? Então, dei uma estudada nessa imagem para pegar um pouco de referência com relação a esses efeitos adversos, mais especificamente. Partindo para os antipsicóticos típicos ou de primeira geração, quero que vocês entendam, primeiramente, que os antipsicóticos eles vão ter primordialmente atividade como antagonistas dos receptores dopaminérgicos D2 na via, independente da via, tá? Mas eles vão ter essa ação antagonistas dos receptores dopaminérgicos D2, que é basicamente o que vai fortalecer aquela teoria dopaminérgica, que vai dizer, paciente com esquizofrenia ou tem muita dopamina ou tem muito receptor. O que a gente pode fazer? Reduzir os neurotransmissores dopamina ou reduzir ou inibir os receptores presentes. Então, o que a gente faz? Antagonista dos receptores dopaminérgicos do tipo D2 especificamente, que vai ter principalmente na via mesolímbica, certo? Bom, e o que acontece? Aqui, como eu falei, então, eles foram chamados de neurolépticos por possuírem esse efeito, tá? De lentidão, diferença, causar neurolepsia em alguns animais como ratos, em alguns estudos. Eu coloco um aviso que eles têm efeitos extrapiramidais, gerando efeitos colaterais, tá? Isso aqui vai diferenciar basicamente dos atípicos de segunda geração, que eles vão ter bem menos esse efeito colateral. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: se a gente tem um aumento da dopamina desses receptores, a gente vai bloquear esses receptores, inibir esses receptores e vai automaticamente reduzir esses efeitos positivos, como a psicose, tá? Com relação aos exemplos, a gente tem a clorpromazina, a clorparazina e a flufenazina, tá? Esses nomes são bem complexos. Com relação, temos ainda o haloperidol, que é bem conhecido, tá? E passando então mais especificamente para os efeitos deles, entendendo esse mecanismo de ação de ser antagonista do D2, a gente vê alguns efeitos, tanto benéficos quanto indesejáveis, que a gente vai ter a partir disso.
tá? É importante entender que os típicos de primeira geração, eles vão ser capazes de inibir as 4 vias que a gente viu, tá? E aqui é que está o ponto fundamental. Os típicos, eles vão inibir as 4 vias. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles vão inibir o que a gente quer, e isso é bom, mas também que eles vão inibir o que a gente não quer, gerando efeitos indesejáveis. O que, pelo próprio nome, são indesejáveis, a gente não quer, certo? Então, pensando no que a gente quer o quê? Reduzir os níveis de dopamina na via o quê? Mesolímbica, que está associada diretamente aos sintomas positivos, como a psicose. Então, aqui é benéfico. O antagonista de D2 na via mesolímbica é igual à redução de sintomas positivos. Os efeitos indesejáveis, daí vai estar associado às outras vias que a gente não quer. A via mesocortical, por exemplo. O antagonismo de D2 na via mesocortical, ela não melhora os sintomas negativos, por quê? Porque a gente vai ter baixa, a gente vai ter uma hipofunção na via mesolímbica. Então, a gente já tem pouco D2, já tem pouca dopamina, desculpa. E tu ainda vai bloquear os receptores que estão pegando essa migalha de dopamina, daí sim é que o neurônio pós-sináptico não vai funcionar. Então, além dele não melhorar os sintomas negativos, ele ainda pode agravar, e muitas vezes agrava, tá? Levando o paciente à apatia, anedonia e falta de motivação, certo? Então vai ser um efeito bem ruim, porque a gente vai melhorar um lado, mas vai piorar o outro lado da balança. Com relação à via nigrostriatal, lembra que eu falei que ela vai estar associada à questão motora, tá? Então pensa, antagonizar essa via vai gerar os efeitos extrapiramidais, que foi o aviso que eu coloquei para vocês verem essa importância, tá? Efeitos extrapiramidais e motores. Lembrando aqui que podem gerar sintomas muito semelhantes ao parkinsonismo, tá? Não vou ler tudo aqui, mas só para vocês entenderem, típicos de primeira geração vão gerar esses sintomas extrapiramidais semelhantes a pacientes com Parkinson, ok? E ainda, para finalizar, via tuberoinfundibular, que eu pedi para vocês prestarem atenção, que é tuberoinfundibular, ela vai estar associada à prolactina. Prolactina, produção de leite. Então, ela inibia, tá? A via tuberoinfundibular, ela inibe a produção de prolactina. Quando a gente antagoniza os receptores de D2 nessa via, causa um aumento da secreção de prolactina, porque tu está inibindo o que inibe. Então, tu acaba aumentando a prolactina. Isso vai gerar edema e lactação. Aumento de bilirrubina vai gerar icterícia, ok? Eu ainda coloquei outros locais que podem atuar ali, mas é voltando àquela imagem, basicamente, do início, e que vocês vão ver os demais efeitos adversos, certo? Com relação aos atípicos de segunda geração, bom, com relação aos atípicos que a gente precisa ter em mente, a primeira coisa, eles vão ter menor efeito colateral como os extrapiramidais, ok? Então, não vai ter toda aquela sintomatologia de parkinsonismo, certo? Com relação ao mecanismo de ação, eles vão ser, sim, antagonistas dos dopaminérgicos D2, tá? Como a própria teoria diz, teoria dopaminérgica, tá? Mas também eles vão ser antagonistas dos receptores serotoninérgicos, especificamente do 5-HT2A, ok? O que vocês precisam entender? O que acontece? O neurônio serotoninérgico, ele vai liberar sua serotonina que vai se ligar a esse receptor 5-HT2A. Esse receptor 5-HT2A está presente, por sua vez, no neurônio dopaminérgico. E o que ele vai fazer? Quando a serotonina se liga, tá? Mais uma vez eu não tenho pointer, não consigo ser didático nesse ponto, mas eu quero que vocês se atentem à imagem para entender isso, tá? Quando a serotonina se liga nesse receptor, ela vai, ela vai agir como um antagonista, certo? E o que vai acontecer? Ela vai bloquear, vai inibir a liberação de dopamina, ok? Então, ali a imagem, saiu a serotonina, se ligou no receptor, inibiu, tá ok? O que acontece? Se a gente tem muita dopamina, que geram os sintomas positivos e pouca dopamina que geram sintomas negativos, se a gente quer benefício para esses sintomas negativos, a gente vai ter que aumentar. E o que acontece? Os atípicos aqui eles vão ser muito bons nesse ponto, porque eles vão inibir
tanto esse receptor 5-HT2A, tá? O que vai fazer com que haja maior liberação de dopamina na fenda sináptica, mas eles também vão inibir o dopaminérgico D2, ok? Então, eles vão promover essa maior liberação de serotonina na fenda sináptica, mas também vão competir, vão dar uma competida com o dopaminérgico pelos receptores D2. Então, eles liberam, mas controlam, certo? Isso é importante entender porque os típicos, eles vão bloquear. Só que o que acontece quando tu só bloqueia em qualquer lugar? Tu vai bloquear onde tem muito, mas tu também vai bloquear onde tem pouco. O bloquear onde tem pouco que é o problema. Aqui, isso não vai ser tanto problema, porque ela vai liberar, mas vai fazer esse controle, ok? Como os principais exemplos, a gente tem a clozapina, a risperidona, principal risperidona, tá? Mais conhecida. E, além disso, a gente tem como mecanismo de ação desse fármaco, mas menos aprofundado, assim, a gente tem que eles vão ser agonistas parciais do 5-HT1A, tá? E sendo agonistas parciais desses autorreceptores, eles vão aumentar a liberação de dopamina no estriado e vão gerar diminuição dos sintomas extrapiramidais. Como exemplo, a gente tem a quetiapina e a clozapina com essa ação. Tá? Eles ainda vão ter uma rápida dissociação dos receptores D2, justamente fazendo esse controle. Eles vão competir, mas nem tanto, ok? O que vai ser diferente dos típicos. Os típicos eles vão ter um maior tempo conectado ao receptor, fazendo um maior bloqueio por maior tempo, certo? Aqui não, aqui eles têm essa dissociação mais rápida do receptor D2. Ok? Finalizando então essa parte dos atípicos, a gente vai ter, com relação aos agonistas parciais, eles vão aumentar a liberação de dopamina no estriado, reduzindo os sintomas extrapiramidais, que foi o que eu comentei, e os fármacos típicos, eles vão trazer justamente essa ligação prolongada, tá? Que foi o que eu comentei para vocês anteriormente. Os efeitos indesejáveis, a gente vai ter antagonista de serotonina e histamina nos centros hipotalâmicos, aumentando o apetite, que por sua vez aumenta o ganho de peso, pode gerar obesidade. Aumento dos triglicerídeos e da disfunção sexual, certo? E a farmacocinética vai ser por via oral, tá? E são altamente lipofílicos, com metabolismo hepático. Altamente lipofílicos, lembrar, eles vão ter uma ação muito boa, passando pela barreira hematoencefálica. Que eu coloco essa imagem que eu tirei de um dos vídeos que eu disponibilizei para vocês terem essa visão mais didática dos receptores em si, ok? Receptores muscarínicos, alfa-adrenérgicos, histamínicos, serotoninérgicos e dopaminérgicos, ok? Aqui mais uma imagem para vocês terem um estudo complementar dos benefícios, malefícios, lembrando que clorpromazina, haloperidol são típicos, tá? E clozapina para baixo são atípicos. Lembrem disso na hora de dar revisada nessa tabela. Com relação aos estabilizadores da liberação dopaminérgica, eles vão ter um mecanismo de ação principal, vão ser agonistas parciais dos receptores D2. Então, eles vão atuar ali pelo meio de campo, tá? Eles vão ter efeito antagonista dos receptores de dopamina quando na presença de dopamina, ok? Então, quando tiver dopamina, eles vão atuar como antagonista, atuando justamente nos efeitos positivos, que é aquilo. Quando tiver muita dopamina, eles atuam como antagonista, fazendo descontrole. Quando tiver pouca dopamina, eles vão atuar como agonistas dos receptores na via mesocortical, fazendo esse meio campo. De um lado eles atuam de um jeito, do lado de outro. Ok? Bom, finalizando a esquizofrenia, tá? Os antipsicóticos aqui, principalmente os atípicos e os típicos, e mais a terceira geração, mas aqui eu queria que vocês focassem. Atípico, segunda geração, é a primeira escolha para o tratamento de esquizofrenia, ok? Mas os típicos vão ser mais baratos, então ainda assim eles vão ter um bom uso na clínica, certo, pessoal? Eu não queria ter me alongado tanto nessa aula, eu ainda vou fazer outra aula de Parkinson para vocês,
Então, dei uma revisada nesses tópicos que eu tentei pontuar. Eu sei que eu fui repetitivo algumas vezes, mas é que é para vocês focarem nessas partes, ok? Tchau, tchau.